Estamos de volta com CJC Mais para todo o Brasil. E tem alguém que para de... Algum problema, querido? Isso aqui é tamanco? Obrigada. Não, ela vem é com sandália, uma sandália com plataforma. 3 metros e fica me incomodando aqui. Você tem Você inveja, pode né? chegar Porque eu pouco pra consigo lá? ficar alto. Você queria Não, usar eu sou também. alto, eu tenho 1,70. Ele disse que tem 1,70. 1,70 é o tamanho normal. Enfim, para vamos homem, falar tá hoje bom? aqui de um Vamos falar sobre isso assunto muito hoje. interessante, que é educação. A educação no nosso país, todo mundo já sabe que precisa melhorar, né, gente? Isso não é segredo para ninguém. Eu fico muito triste aí com os nossos deputados, com, né, a política que fala, não, eu vou melhorar a educação e, pelo contrário, não melhora nada, só piora cada vez mais. Peço a Deus que um dia isso possa acontecer. Mas enquanto isso não acontece pela parte aí da política, o que nós podemos fazer? Você que é professor, você que é coordenador, né, psicopedagogo de uma escola, o que você pode fazer para prender a atenção do seu aluno, né? Porque hoje em dia você fala para as crianças, vamos para a escola? Ah, mãe, não quero ir para a escola. Ah, mãe, aí arruma até doença. Eu tô doente, não quero, parará, parará. Por que isso acontece? Não sei. Vamos descobrir agora, né? O que é, Joanes? O que acontece? Porque a criança não quer ir para a escola? É. Talvez o lanche não tá tão legal. Lanche? Na minha escola nunca teve lanche. São escolas que não tem lanche, porque o lanche, ele é uma arma poderosa para atrair a criança. Então, você, né? Não, a criança em geral. Enfim. Tá? Bom, e nesse bloco a gente vai falar sobre essa questão educacional, quais os problemas, o que uma pessoa, talvez, que está estudando aí, sei lá, para fazer um concurso, de que forma ela pode fazer, sei lá, para se concentrar melhor, como é que é estudar em casa. Também tem essa questão aí que muitas faculdades começaram a aderir de um tempo para cá, que é essa questão do ensino, né, à distância, onde você precisa fazer matérias online. Tudo Ainda bem bom. que eu terminei a faculdade e não tinha isso ainda. Fazer porque tem pessoas que falam, poxa, mas eu não tenho talvez uma disciplina, né, tão grande para poder estudar em casa nessa questão online. E a gente vai falar também sobre essas questões. E para nos ajudar, estamos recebendo aqui uma dupla que sabe tudo dos assuntos aqui que a gente vai falar. Se a gente for falar de culinária, eles vão saber. Se a gente for falar de, sei lá, neurociência, eles vão saber. Não. Se a gente for falar de neurocirurgia, eles vão saber também. A gente está aqui com ela que é psicóloga e está aqui junto com a gente pela primeira vez aqui no programa. Recebam ela, a Chayane Nascimento. Seja bem-vinda, tudo bem, Chayane? Obrigada, tudo bem, tudo ótimo. Fique à vontade, tá bom? Obrigada. E juntamente com ela, a gente está recebendo ele também pela primeira vez aqui no programa, o neurolinguista Vitor Patrick. Seja bem-vindo, Vitor, tudo bem? Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Fique à vontade. Vamos lá, né? Falar sobre educação. Antes de a gente começar a educação, eu queria talvez tirar uma dúvida que alguém pode, em casa, talvez pode ter. O que faz um neurolinguista? Qual é a atuação em si? O neurolinguista, ele faz uma análise do comportamento humano, de como que a pessoa pode ter, qual o desempenho que ela tem, qual o desempenho que ela pode ter. Em síntese, a gente estuda o comportamento de alta performance. Então a gente percebe que tem pessoas que têm um padrão comportamental que leva ela a um insucesso, ao fracasso, às dificuldades. Então a gente analisa também os padrões de alta performance. E a partir daí é possível a gente modelar, a gente copiar esses padrões. Desde que a gente nasce, a gente já modela comportamentos das pessoas à nossa volta, a começar pela família. E só que a gente analisa de uma forma mais sistêmica e mostra para as pessoas ou ensina para ela a adotar um padrão que realmente é funcional, dentre tantos padrões. Por isso que a gente vê, tem um profissional no meio de tantos médicos, tem um que se destaca. Qual é o padrão dele comportamental? Quais os recursos que ele usa? Como que a gente pode otimizar esses recursos? E é possível outra pessoa aplicar? Então a gente ensina as pessoas como copiar os melhores padrões, os que vão dar realmente sucesso para a pessoa. Foi legal, que top, hein? Agora eu queria entrar agora um pouco na nossa educação, né, aqui do nosso país, no Brasil. Gente, existem muitas pessoas que gostam de estudar, eu falei isso brincando, mas também existem também crianças que não sei porquê, não gostam de ir para a escola, quando já chega na segunda-feira já começam a chorar porque não gostam de ir. Enfim, hoje em dia vocês acham que o ensino está sendo diferente ou vocês acham que falta um pouquinho isso nos professores hoje em dia, de entrar no universo das crianças, de usar a tecnologia mais a favor deles, de entrar nesse universo deles para poder ensinar? Vocês acham que falta um pouquinho isso hoje em dia? Com certeza, assim, como o Patrick falou mesmo, são essas técnicas, né, como ele citou, utilizadas, são técnicas, assim, que
não se utiliza ainda, né, em algumas escolas, né? Então, existe muito essa dificuldade do aluno ter um maior desempenho, né? E acaba ficando mesmo desgostoso mesmo de ir para a escola, né? Porque, poxa, o meu colega tirou uma nota maior, né, do que a minha, né? E eu não consegui, poxa, estudei tanto, me empenhei tanto e não consegui tirar a nota que eu desejava, né? Então, assim, acaba ficando desanimado, né? Falta muito esse... O sistema educacional nosso, ele já é de mais de 2 séculos atrás. Ele é um modelo muito engessado, onde que todo mundo tem que se enquadrar naquele padrão, como se todo mundo aprendesse da mesma forma, no mesmo ritmo, da mesma maneira. Só que a verdade é que cada pessoa tem um ritmo diferente, cada um tem um potencial diferente, cada um vai desenvolver numa área diferente. Então, o sistema educacional nosso brasileiro, latino-americano, ele não estimula o desenvolvimento de cada um dentro do seu próprio potencial, dentro do seu ritmo, não respeita o ritmo de cada um, o que cada um tem de melhor, como que você pode estimular. E a verdadeira educação, segundo o conceito no dicionário, ela trata de desenvolver o potencial que a pessoa já tem. Como já dizia Sócrates, tirar de dentro o potencial que ela tem. Então, a nossa educação ela faz o contrário, que não pode ser nem chamada de educação, mas escolarização. Ela vai introjetando na pessoa vários conhecimentos que talvez não tenham nada a ver com aquela pessoa e sem respeitar o próprio ritmo e desempenho daquela pessoa que está ali, tanto da criança, adolescente, quanto do adulto. Então, muitos ficam perdidos, perdem esse estímulo de ir para a escola, que não consegue se adaptar. Foi o meu caso, que eu tenho TDAH, então não me adaptava à escola. Então, cheguei à depressão, tentativa de suicídio. E aí eu fui descobrir só depois, fora desse meio, que existiam outras formas de aprender. Existem inúmeras formas. Então, é a mesma coisa que uma receita de bolo. Funciona com a pessoa, não funciona com a outra. Sim. O médico ele tem um tratamento para um paciente, por exemplo, para emagrecer. Ele tem um metabolismo mais rápido. Se pegar essa dieta dessa pessoa e colocar naquela pessoa, passar para aquela pessoa que tem um metabolismo mais lento, não vai funcionar da mesma forma. Então, a escola não respeita isso, o ritmo, o potencial de cada um, a forma de desenvolvimento. Então, tinha que ser um olhar mais individual para aquela pessoa, não em atacado, não de maneira fabril como é hoje. Então, precisa ter um olhar mais profundo sobre cada pessoa. Vitor, você comentou a questão da TDA que você teve, né? Explica para a gente, talvez se alguém em casa não conhece essa sigla, o que quer dizer, o que é a TDA e por que isso te dificultou muito na época que você estava na escola, no aprendizado, qual foi o problema? Então, eu tenho transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Pessoas que têm esse transtorno, ela tem muita dificuldade de concentrar, de assimilar, de, entre aspas, memorizar, de conseguir aprender qualquer tipo de informação. Então, na minha época, por exemplo, de estudante, tanto na fase de criança, de infância quanto adolescência, eu ficava de recuperação em todas as disciplinas, ou quase todas, anualmente, e fui reprovado 5 vezes. Rapaz. Cheguei aí para a 6ª vez, aí os professores me empurraram para fora da escola. E não tinham descoberto? Não tinha na época esse diagnóstico, né? Então, meus pais acreditavam que eu simplesmente não gostava de estudar, não quer nada, menino. Você não quer saber nada da vida. E aí entrei em depressão, porque sempre havia aquela cobrança, não, você tem que estudar, você tem que fazer isso, se você quiser ser alguém na vida, você tem que fazer faculdade. E aquilo que a sociedade impõe para a gente. E aí eu pensei, poxa, não tem caminho para mim, eu não consigo entrar na faculdade, não estou conseguindo nem passar de ano, não vou passar na faculdade. E aí eu resolvi, assim, passei pela depressão, tentativa de suicídio, graças a Deus não deu certo. E aí eu pensei, poxa, a melhor alternativa vai ser que sair fora do Brasil e ir para um outro lugar, trabalhar no subemprego, não desmerecendo nenhum. E aí eu fui para fora. E aí que eu fui me deparar com a neurociência, com a neurolinguística, e fui conhecer mais a minha mente, como que ela funciona, se existem outras formas de aprendizado, como que eu poderia estimular a minha mente. E a partir daí eu descobri novos padrões de desenvolvimento mental e fui estimulando, me tornei autodidata, consegui desenvolver um potencial que antes eu nunca imaginava ter. Passei em 7 concursos públicos, estudando no máximo 2 meses, 3 horas por dia. Passei em algumas faculdades federais também, sou professor agora de faculdade. E ensino para as pessoas como desenvolver esse potencial. E fui descobrir vários mitos, né? Um deles é que as pessoas acreditam que tem a memória ruim. A maioria dos estudantes das escolas não entendem a importância da memória e como desenvolver ela e como desenvolvê-la num potencial mais elevado. Então, assim, eu penso, tudo que a gente aprende na vida, seja nesse bate-papo, seja numa reunião,
seja numa situação da vida, tudo vai para a memória. Mas a escola não leva em consideração como que a memória desenvolve, como que ela arquiva, como que eu acesso. E aí eu fui descobrir esses mecanismos e aprender a lidar com isso. E fui descobrir que a memória nossa ela é perfeita, a não ser que a pessoa tenha Alzheimer, né? Se tiver Alzheimer, não tem jeito. Mas a memória de todo ser humano é perfeita, inclusive é que tem TDAH, dislexia, descalculia, dislalia. Basta saber estimular da maneira adequada, você tem acesso a toda a informação. Há um tempo atrás mesmo, memorizei para participar de uma competição 160 revistas em 16 dias. Meu Deus. Tive um prazo de 30 dias, consegui fazer em 16 dias e em 30 dias depois eu consegui acessar toda a informação em menos de 3 a 4 segundos. Me perguntava, imediatamente eu respondia. Então, assim, toda a informação está lá armazenada. Se eu souber como arquivar e acessar, na hora que você precisar, está ali. Tem pro show do milhão, hein? Vai pro show do milhão aí, Silvio. Imagina. Agora, Chay, você acha que as escolas, elas precisam se atentar mais para isso? Ver as dificuldades do aluno, ao invés de desistir dele, né? Falar assim, chamar os pais, falar, olha, está acontecendo um problema, a gente tem que descobrir juntos o que é. Porque eu vejo, às vezes, gente, me perdoa, eu vejo muito isso nas escolas, da escola falar assim, seu filho está com um problema, tá? Então você vê o que é, resolve isso e depois traz ele. Eu não vejo muito essa parceria mais da escola com os pais, falando, não, a gente vai descobrir juntos, a gente está aqui também para ajudar. Porque é essa união que eu acho que dá certo, da escola com os familiares, enfim. Vocês acham que falta muito isso hoje em dia também? Com certeza, falta muito, até porque, assim, primeiramente, é necessário que tenha um psicólogo escolar, né? Então, assim, para estar atento a essas questões, a essa demanda, né? E, claro, comunicar aos pais, mas por que não atentar para essas novas técnicas, né? Para essas técnicas. E eu não vou dizer nem nova, porque essas técnicas de memorização, né, da neurolinguística, até que o Patrick colocou, são técnicas muito antigas, que eram usadas, né, por oradores antigos, né, que eles declamavam aqueles poemas enormes. Como que eles conseguiam memorizar tanto, né, assim? Então, assim, são técnicas que a gente pode utilizar hoje, né, e por que não, né, colocá-las em prática, né? Então, assim, hoje acaba que essa questão da educação acaba ficando um pouco necessitada, né, com relação a isso. Mas é claro que a escola precisa estar atenta, sim, né, e trabalhar em conjunto, né, o aluno, a escola e os responsáveis. Agora, Patrick, qual a técnica assim que você usa que mais te surpreende com os alunos? Que os alunos aceitam e falam assim, meu Deus, eu não sabia que eu era capaz de aprender determinada matéria. Porque existem algumas determinadas matérias que os alunos torcem um pouquinho o nariz, né? A física e a matemática. Aí fala, não, pelo amor de Deus, isso é impossível de estudar. Você ensina algumas técnicas para eles que eles memorizam, que eles aprendem. Como é isso para eles? Então, no processo de aprendizagem avançada, existem várias técnicas interessantes. Só que a gente tem que pensar no estudante hoje, que a maioria não pensa, como um profissional, como se fosse um jornalista, como se fosse um engenheiro, um médico. Então, ele não pode olhar para ele como um mero estudante, ele tem que olhar como um profissional de aprendizagem. E como profissional de aprendizagem, imagina o seguinte, vamos fazer uma análise como uma comparação com um soldado que vai para a guerra. Ele vai com todo o aparato que ele pode levar para que ele tenha a maior possibilidade de voltar com vida. A mesma coisa tem que ser o estudante, tem que levar todos os recursos e ter um bom treinamento para que ele possa aplicar esse potencial dele e conseguir chegar no objetivo. Então, quais são as técnicas mais interessantes? Tem mapas mentais que ajudam a organizar a mente, ele conseguir analisar, sintetizar, estruturar e conseguir acessar essas informações. Tem o Palácio da Memória, né, que é uma técnica muito utilizada, como a Chayane falou, desde a época dos grandes filósofos gregos, para memorizar grandes quantidades de informação, onde você tem espaços específicos para alocar as informações. Tem a mnemônica, que são processos de associar informações que são muito complexas com visualização. Uma coisa interessante, nossa mente ela tem muita dificuldade de lidar com código e tem uma grande facilidade de lidar com imagem. Por isso que tem aquele ditado, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E acaba fazendo o que a outra pessoa faz. Então, a melhor forma de educar é o exemplo. Então, assim, o nosso sistema educacional é muito teórico, é muita informação codificada, abstrata.
O cérebro tem dificuldade com abstração, demora para entender. Se eu falar, por exemplo, não pense no elefante rosa. Opa, automaticamente já veio a imagem mental. Então, o que a gente precisa fazer? Inclusive, eu usei esse processo com as revistas. Toda informação que estava em código eu transformei em imagem, associações visuais. Vou dar um exemplo bem prático aqui para você utilizar, né, que vai servir para o pessoal em casa também. Por exemplo, digamos que você acabou de ler lá sobre a alantoide. A alantoide é um anexo embrionário de répteis e aves. Poxa, como é que eu vou lembrar dessa informação na hora da prova? É muito complexo, não estou conseguindo nem visualizar direito. Então tá, alantoide, eu vou pegar a fonética, alantoide me lembra alantoide, pelo som, né? Eu lembro de um primo meu que chama Alan e ele gosta de tomar Todd. Eu imagino que ele se veste de Todd e vai para o carnaval de Todinho. E chega lá, ele encontra com um anexo, né? Um envelope ou um clipe de papel, e ele começa a dançar com esse clipe de papel. Nessa dança com esse clipe de papel, com esse anexo, ele começa, a barriga dele vai crescendo, vai ficando enorme, e de repente fica transparente. Você consegue ver lá dentro, tem um embrião com livro, estudando lá, né? Super estudioso. De repente a barriga dele explode, sai lá de dentro um lagarto voador, um réptil voador. Aí você vai lembrar, poxa, então o alantoide é um anexo embrionário de répteis e aves. Gente, que incrível! Não, gente, funciona mesmo. Isso é muito bacana e torna o estudo legal. Não fica aquela coisa maçante do professor no quadro, porque é muito chato, né, gente? Me desculpa, mas é muito chato você ficar ali no quadro, escrevendo, tacando conteúdo no aluno. E o aluno lá assim, ó, durante uma hora e meia ou mais. Eu já tive muitas aulas e já fiz uma comparação, enquanto tem um professor que ia, né, deixava lá a matéria e só mandava copiar ou dava uma breve explicação sobre aquilo. Mas tinha aqueles professores que não escreviam tanta coisa, escreviam somente alguns pontos, né? Mas aí contava ou ilustrava com uma história ou com alguma ilustração que você conseguia fixar aquela matéria e que depois você não esquecia, né? E também eu ouço muitas pessoas falando assim, porque você quando vai para a escola você não pode decorar, você tem que aprender. Tem diferença da decoreba para o aprendizado e dá para aplicar, e quando a gente aplica algum desses procedimentos, desses processos, a gente aprende, a gente decora, como é que funciona? Daqui a pouquinho você vai me responder, porque a gente vai para o intervalo, mas você que está curtindo essa conversa, meu querido, continue com a gente, porque o CJC+, daqui a pouco está de volta.